2-0 o placar para o Náutico, né? O XG 1,19 para o Londrina contra 1,01 do Náutico, muito equilibrado ali os dois em gols esperados. Posse de bola 55%. O Náutico não trabalha com XG, não, né? Assim, não. E hoje melhorou, viu? É uma capacidade de finalização, né? Exato. Porque, pô, você pega o gol do Náutico, ele é feito com um XG de quanto? Aquele chute de Mezenga. Deixa eu pegar aqui. Pra exatamente. Aquele XG, meu amigo, é 0,01 aquele XG ali. Cadê? É 0,04, pô. Tá no mudo, Chapa. Então, assim, o Náutico... O XG do lance que ele perdeu em cima da linha, quanto que foi? Ele não tem, porque ele porque não há finalização, né? Exato. Gente, veja só, a gente precisa fazer um grande acordo, um grande acordo democrático de parar de falar que Mezenga perdeu aquele gol. Ele sofreu um pênalti. Então... Sim. Me perdoe o erro equivocado da expressão. Teve uma pessoa, um ex-diretor do Náutico, que me ligou puto falando assim: mas, rapaz, lá na Globo, rapaz, aquele Thiago Medeiros, pô, falando que Mezenga perdeu o gol e tal, não sei o quê. Ele sofreu pênalti, meu amigo. Ele não perdeu gol nenhum. A partida dele, assim, foi espetacular. Você ficar marcado pela Cláudio também fez pênalti isso, daquele é difícil. Cláudio no GE também fez isso. Não colocou o nome dele, porque não teve coragem, mas deve ter sido ele, né? Mezenga perde gol e se recupera, não sei o que lá. Não perdeu o gol, né? Exatamente. E aí, na questão das finalizações, 14 finalizações para o Londrina contra 11 do Náutico. Então, assim, o Náutico, se a gente pegar... Aí, ó, na mesma hora tiveste uma resposta, Chapa. 11 finalizações do Náutico, e aí até um número normal, na verdade, só que o Náutico aumentou bastante a quantidade de finalizações no gol. Então, das 14 do Londrina, só 2 foram em direção ao gol, enquanto das 11 do Náutico, 8 foram em direção ao gol. Então, assim, a impressão que a gente teve das chances, das melhores chances serem do Náutico foi porque acertou o gol. E era uma coisa que não vinha acontecendo. O Náutico tinha muitas finalizações, mas eram muito espécies. Nesse jogo, não. Nesse jogo, a gente conseguiu ter um número bom de chutes ali na barra do Londrina. O goleiro do Londrina fez 7 defesas contra 2 de Muriel. O Londrina chutou 8 vezes de dentro da área. O Náutico chutou 4. Só que, assim, as 4 vezes que o Náutico chutou de dentro da área, é uma bola na trave de Hélio Borges, é o gol de Marco Antônio, é aquela cabeçada de Mezenga que foi muito, muito perto. Teve ali um XG até bem alto, foi 0,3, 0,4 ali de chance de gol esperado. Então, assim, os chutes do Náutico de dentro da área foram muito assertivos. Bola na trave, muito perto, o gol de Marco Antônio. Então, a gente conseguiu também ser melhor sucedido nesse quesito. 6 chutes de fora da área para o Londrina contra 7 do Náutico e um gol. Um gol, e se você contar também, tem aquele chute de Raimar, né? Que o goleiro se atrapalhou todo e foi uma criação ali de chance muito boa. Passes, eu coloquei um aí porque não dava para colocar o número de passes, senão ia ficar muito discrepante dos outros. Então, o Londrina deu 282 passes contra 259 do Náutico. E aí você pega o que eu estava falando no começo do jogo, como o jogo foi moldado pelo campo, pelo gramado, pelo estádio. O Náutico deu 259 passes nessa partida, beleza? Esse negócio não faz fração, não, né? Porque tu podia colocar 25 pontos alguma coisa, tá ligado? Mas não faz, não. Ele não faz, né? Próxima vez, coloque em dezenas, tipo 25 dezenas de passes. Pra não ficar mas aqui eu coloquei... Ia ficar muito ia ficar
Muito esquisito. Uhum, eu tentei. 282 passes para o Londrina contra 259 do Náutico, Chapa. E aí eu peguei a quantidade de passes que o Náutico dá fora de casa na Série C. E aí você vê como o impacto do gramado é grande. O Náutico, em média, dá 337 passes por jogo fora de casa. Nesse foram 259. Então, teve um número muito reduzido, porque o gramado não dá, basicamente, para jogar um futebol decente, um futebol muito bom, com troca de passes. Assim, era muito complicado, e o Náutico e o Londrina tentaram outras alternativas ali para conseguir jogar naquele campo. Faltas, 13 do Londrina, 18 do Náutico. Cartões, um cartão para o Londrina, que foi o vermelho, foi a expulsão. 4 cartões para o Náutico. E aí o PPDA, assim, que é absurdo. O Náutico com praticamente 5 ali de PPDA contra 8 do Londrina. E aí, explicando mais uma vez, o PPDA, justamente, a ação defensiva, quantos passes o time consegue trocar antes do seu adversário fazer uma ação defensiva nos 60% de campo. Então, assim, basicamente, Thiago, marca a pressão que o seu time está fazendo contra o adversário. Então, eu marco 60% do campo e ali eu faço essa média para chegar nesse número. E hoje, para não ser uma média, um número vazio, eu trouxe alguns dados de time de Série A. Peguei algumas partidas e para mostrar como é o PPDA de times da Série A, como é que está sendo isso numa divisão acima, com adversários acima. Então, se a gente pega o jogo Flamengo e Mirassol, o Flamengo, que é um time que pressiona bastante, teve um PPDA de 8,41. Ou seja, o Náutico, fora de casa, foi mais pressionante do que o Flamengo dentro de casa contra o Mirassol. Peguei de outro jogo, São Paulo e Vitória. O PPDA desse jogo, o São Paulo também foi dominante nesse jogo. Dentro de casa, o jogo no Morumbi, e teve um PPDA de 7,46. Então, assim, a média de pressão que o Náutico faz, a quantidade de ação defensiva que o Náutico faz, assim, é muito grande, é um número muito expressivo do que a gente conseguiu fazer nesse jogo aí contra o Londrina. E é fruto, né? Hélio dos Anjos, ele tentou colocar o jogador que menos atrapalhasse ali naquela função. Então, o Marco Antônio conseguiu pressionar bastante, conseguiu ajudar muito, e poderia, por exemplo, ele poderia ter colocado um Igor Bolt para fazer aquilo, e Marquinhos na ponta, para ele tentar manter o sistema ali, não colocar um volante a mais. Só que a gente provavelmente teria perdido essa capacidade de pressão, e a capacidade de pressão foi o que deixou o Londrina desconfortável na partida. O goleiro do Londrina, desde o primeiro minuto, ele foi pressionado e ele errou. Então, errou bastante, inclusive, bastante reposições. O Náutico conseguia roubar essa bola numa zona mais avançada do campo. Então, assim, a estratégia do jogo do Náutico deu muito certo. Deu muito certo nessa partida. Aí a gente já viu o Náutico mantendo a sua forma de marcar, né? Se tiver como voltar, Chapo. Marco Antônio, ele entra para ser esse cara que vai ter a pegada no meio de campo. Então você pode ver ele indo até o goleiro para fazer a marcação. Nesse lance o goleiro já errou. E o Náutico fazendo a pressão, com o Igor Pereira bem à frente ali na marcação. O Auremi fica com a bola, acaba perdendo. E o Quirino, que foi assim, o melhor jogador de forma absoluta da equipe do Londrina, fazendo já o primeiro pivô e sendo derrubado. Aí a forma que o Londrina se portava, né? Se puder dar pausa aí, Chapo. O Náutico, um frame antes, o Náutico saía para o jogo da mesma maneira, né? Da mesma maneira, mais ou menos, porque o Auremi e o Igor Pereira, eles apareceram mais juntos. Geralmente o Náutico joga com um volante só, fazendo essa aproximação e um mais à frente. Nesse caso,
o Igor Pereira e o Auremir apareceram muitas vezes, os dois, para fazer aquele apoio da saída de bola. Mas você pode ver que o Londrina jogava no 4-2-3-1. O Quirino, que é um centroavante que foi muito bem no pivô, ele não consegue fazer uma marcação-pressão. Então já é uma quebra de característica do Londrina, porque o ponto esquerdo, o Eliel, era ele que jogava de centroavante. E ele conseguia fazer essa marcação bem forte nos zagueiros. Ele sozinho conseguia marcar os dois zagueiros. E aí o Quirino não consegue fazer essa marcação. Ele tenta fechar espaço. Então a zaga do Náutico tinha um pouquinho mais de tranquilidade para sair jogando, a não ser quando a bola caía no Arnaldo, porque o Arnaldo era marcado pelo Eliel, e o Eliel tem essa característica de marcação muito forte, consegue chegar bem, e aí então as estruturas dos dois times estão postas, né? O Náutico num 4-4-2, quando está marcando, o Londrina no 4-2-3-1, fazendo também essa marcação, não tão pressão, mas quando a bola saía da linha de zagueiro do Náutico, eles davam subia mais um pouco de pressão. Aí pode dar play, Chapéu, realmente esse aí só para a gente dar uma olhada nas estruturas que os dois times... Renato, tu consegue controlar o vídeo? Consigo. Vai que eu vou dar uma saída aqui, rapidinho, já volto. Tá. Posso dar play? Pode. E aí o lance aí que o Náutico consegue sair da marcação do Eliel e vai circular o jogo novamente. Você pode ver o Quirino, ele vai tentar, mas não tem aquela força para fazer essa marcação, como por exemplo o Marco Antônio tem. O João Tavares, ele vai conseguir ir no zagueiro agora só por causa da movimentação do volante. Então o Náutico tinha meio tranquilidade ali para fazer essa troca de passes na defesa, só que era arriscado, né? Porque mesmo sem tanta pressão, é arriscado você tocar errado nesse campo, nesse gramado horrível. E aí já um exemplo também do jogo do Náutico. O Náutico tentava atacar muito rápido, usando o Bruno Mezenga como pivô. Nesse lance, a roubada de bola já acha o Bruno Mezenga, que o Igor Bolt já coloca para o Raimar e sai um cruzamento que poderia ter sido bom. E aí você vê o Londrina tentando fazer a mesma coisa, só que eles não têm um Igor Pereira, com a capacidade de recuperação absurda no lance, rouba a bola e consegue dar ali sequência. O Náutico não tem um cruzamento muito bom nesse lance, né? Aí já, se der para voltar nesse lance um pouquinho, Renato, porque esse aí é um exemplo de como a pressão precisa ser muito bem feita. O Náutico dá uma relaxada nesse lance, a bola chega no Maurício, que é um excelente jogador, ele corta Hélio Borges ali com a movimentação e o volante do Londrina já está livre aos 7 minutos de jogo e consegue fazer a inversão. Isso aí vai ser uma chance de gol para o Londrina. O Náutico desencaixou um pouco na marcação ali do volante, do lateral, e o Canela, ele é um perigo danado, viu? Ele poderia ter feito ali uma jogada melhor. Mais uma vez o Quirino ganhando no pivô, e o Arnaldo cortando ali o cruzamento também. Pontos, agora veja, cadê onde é que tá o outro zagueiro, hein, nesse lance, hein? Cadê? Volta aí. Eu fiquei nessa dúvida, João. Ele tá no pivô. Carlinhos, ele perde do pivô do centroavante. Ele saiu com o centroavante, só que aí o Quirino, que jogou muito bem nessa partida, conseguiu fazer o pivô. E aí o Londrina tinha chances baseadas nisso, nesses toques rápidos, nessa saída rápida. Aí tem uma movimentação errada do Raimar, um posicionamento de corpo ali, a virada. Ele poderia ter interceptado essa bola, foi muito perto do corpo dele. E aí é a mudança de chave do Náutico. O Londrina realmente teve aquelas 3 oportunidades, só que a melhor chance do jogo é essa. Não dá para falar como o Roger falou. Esse primeiro eu achei pênalti. Aquilo ali foi um puxão muito claro. O zagueiro... Atos está
Só de corpo presente. Eu achei pênalti em Mezenga, e aí o Raimar tem um chute muito bom, e a gente conta com a ajuda ali do Sol para atrapalhar o goleiro Luiz Daniel, e aí o Náutico poderia ter feito 1-0, e aí a partir do momento que você fala que essa não é a maior oportunidade do jogo, você está errado. Não tem como discutir muito bem, não. Não, é uma loucura. E aí mais uma oportunidade, é muito semelhante à primeira, o Náutico roubando a bola, Mezenga aparecendo como pivô, e o Náutico saindo no contra-ataque. Nesse lance, o Bolt forçou o passe ali no Hélio Borges, o Mezenga finalizou distante, mas pelo menos finalizou a jogada, e aí marca a última chance do Londrina aos 5 minutos do segundo tempo. Outra bola nas costas do Raimar, e aí o Canela chuta para fora novamente. O Canela que ajudou bastante o Náutico, e beleza. Eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado, mas depois daquele lance só deu Náutico. Mezenga acerta. Uma dúvida, João, antes da gente chegar nessa parte do gol do Náutico. A gente pode estar diante de uma evolução no perfil de jogo de Hélio dos Anjos. Veja, Hélio é conhecido como aquele treinador que gosta de times ofensivos, com posse de bola, com linha alta, marcação. Mas será que a gente pode estar passando por um processo de modernização ainda maior do estilo dele? De não apenas priorizar essa questão do estilo ofensivo, mas também formar times com defesas sólidas? Ou seria apenas um ponto fora da curva esse? Não, eu acho que é uma evolução do trabalho. E aí, você vendo as entrevistas com o Guilherme, com o Hélio, eles citam muitos exemplos de montagem da linha defensiva, de como o comportamento corporal, quanto está posicionado da maneira correta, influencia isso. Assim, quando o Hélio chegou aqui, ele fez na entrevista coletiva, na primeira entrevista coletiva do Náutico dele, ele falou bastante sobre posicionamento corporal, na bola descoberta. E assim, eu tenho certeza que se fosse um português, ou se fosse um treinador novinho, falando aquilo numa entrevista coletiva, o setor os analistas de desempenho por aí iriam, assim, meu Deus do céu, esse cara é um gênio. Pelo Brasil inteiro, aquilo ali iria viralizar como um conteúdo muito bom, e olha o que o treinador está trazendo para a coletiva. Mas, assim, com ele não aconteceu, mas eu tenho certeza que se fosse outro perfil de treinador, teria acontecido. Então, eu acho isso muito importante, esses ajustes na linha defensiva, e eu acho que no Náutico agora ele encontrou um encaixe de peças que conseguem executar essa marcação muito bem. A gente tem jogadores com esse perfil para fazer isso. Talvez a gente não tenha um centroavante perfeito para essa função, mas o Marco Antônio, ele basicamente faz isso. Quando o Marco Antônio foi pedido para fazer outras coisas, ele foi mal. Quando o Marquinhos Santos mudou ele de função, ele estava indo mal. Mas ele, para perseguir, para marcar em cima, ele é muito bom. Aí você pega um Lucas Cardoso, também como um segundo atacante, como meio campo ali, para também fazer essa função. É muito natural. Os pontas também, Vinícius já tinha feito isso em 2021. Você coloca um Igor Pereira, a capacidade dos dois zagueiros também jogar em uma linha mais alta, de recuperação. Carlinhos é muito bom nisso. Você vê um João Mastro muito bom nisso também. O Matheus Silva tem uma posição física muito boa e consegue compensar ali, talvez, aquela corrida para trás, tendo em posição física quando ele corre para frente, quando ele consegue chegar forte no adversário. Então, além do Igor Fernandes, né, que é outro protetor ali na defesa do Náutico. Então, ele conseguiu, além da evolução do sistema do time, ele conseguiu ter as peças necessárias para fazer esse time jogar, mais. E aí, por mais que tenha algum ponto ou outro que não se encaixe perfeitamente nisso, ele encontrou um cenário, pelo menos, melhor para colocar esse esquema de jogo dele. E aí, a gente viu o gol de Mezenga, que
que surge mais ou menos do que foi o jogo. Uma bola longa, Muriel quebra essa bola no ataque, Hélio Borges consegue ali muito bem, muito inteligente, atrapalhar o lateral do Londrina, o Cedric, e aí Bruno Mezenga tem uma chance muito difícil, ele consegue concluir em gol. E um ponto legal aí desse segundo tempo, que o Hélio Borges teve participação direta no gol, e a partir do segundo tempo, Hélio inverteu ele de lado. No primeiro, quem jogou do lado esquerdo foi o Igor Bolt e Hélio Borges pelo lado direito, né? E aí, logo quando começa o segundo tempo, eles já voltam invertidos. O Igor Bolt foi para a direita, o Hélio Borges pela esquerda, e aí no gol do Náutico tem uma participação ali, por mais que seja de disputa de bola, mas existe uma participação de Hélio Borges assim, relevante. E aí, se a gente pegar também alguns números de Hélio Borges, que ele conseguiu, me chamou a atenção muito o número de recuperações de bola dele. Teve 10 recuperações durante o jogo e 6 no campo de ataque. Então, 60% ali das recuperações de bola de Hélio Borges terem sido do campo de ataque também mostra como todo mundo está assim, no mesmo sistema, sabe? De tentar roubar essa bola mais próxima do gol. Então, assim, muito importante, destrava o Náutico também, fazer gol é bom demais, né? Assim, o Náutico é outro time também, um pouquinho a parte desse gol, vira um time muito mais dominante. Mais uma vez, repito, acho o primeiro tempo equilibrado e o segundo tempo é do Náutico, completamente do Náutico. E aí o gol de Mezenga tem influência muito positiva nisso. Então, logo depois do gol, a gente já 17, a gente já tem mais um. Aí voltou, né? Rever o gol, né? Aí, ó, a bola quebrada, como eu falei por Muriel. A disputa de Hélio Borges com o lateral, ó, o toquezinho é fundamental para o desequilíbrio. E aí o golaço de Mezenga. Aí, pô. E aí depois a gente já vai ver novamente aí, ó. É golaço, assim. Absurdo. Pancada, absurdo. Velho. E aí, logo aos 21, a gente já vai ter outro lance. Ó. O Náutico também roubando a bola, o Igor Pereira consegue distribuir o lance para o Raimar. E aí vai tentar o drible, lateral. Então, a jogada, o lateral do chute de Hélio Borges surge também de uma roubada de bola, de uma virada rápida, de um ataque rápido. Olha essa assistência de Bruno Mezenga, porra. E que trabalhou muito bem o pivô durante o jogo todo. Ele não teve só esse lance de peito no jogo. Foram vários. E aí, mais um lance do Náutico. 34 minutos de jogo, a expulsão. Mais uma vez, um ataque rápido. E olha Bruno Mezenga. No pé de Caion. Caion tem a dificuldade ali no domínio, mas consegue se recuperar e tem a expulsão do Alisson. Era o último homem, não tenho o que discutir. E aí a falta de Mezenga eu deixei porque logo depois já era um chute de Hélio Borges, que o goleiro faz a defesa tranquilo, mas assim, é o Náutico finalizando de dentro da área. Nesse lance, Raimar dá uma falhada. Não foi no vídeo? Vai ter. Ou não? Oxe, já tá 2-0. Oxe, vai ter não. Caramba, perdi o... Não, mas tudo certo. Eu cortei, velho. Acho que saiu na edição. Se dá para voltar aquele lance... Tá. E eu queria falar sobre o gol. Acho que viagem mesmo. Mas beleza. Raimar teve dificuldade nessa bola e aí a cobertura de João Mastro, assim, ele sai comemorando e o time encaixado, né? E aí, se der para dar pausa, Renato, aí, nesse lance que a gente foi apresentado a uma novidade, né, nesse jogo, que quando o Náutico faz a substituição ali, logo antes, um segundo, basicamente, antes do gol, Auremi sente, né, Auremi estava cansado, já tinha um cartão amarelo, e aí Ed dos Anjos, ele faz a substituição, coloca Ryan e coloca o Caion. E aí, absolutamente, na mesma hora que o comentarista, que todo mundo viu a camisa 3, pensou, ele vai colocar 3 zagueiros, vai liberar os laterais para ser um time mais ofensivo, para ter mais chegada dos laterais. Só que a gente foi apresentado a uma novidade.
que é Carlinhos volante. Carlinhos não jogou como um terceiro zagueiro. O Náutico não jogou em momento nenhum com 3 zagueiros. O Náutico jogou com Carlinhos de volante. Ele foi o primeiro volante, como o Auremi estava sendo. Na verdade, os dois jogando em linha, né? Igor Pereira e Auremi virou Carlinhos e Igor Pereira. E para minha surpresa, assim, obviamente que tem questão de adaptação, não é uma coisa que você vai fazer sempre. Eu gostei bastante da partida de Carlinhos como volante. Conseguiu trocar alguns passes. Nesse lance a gente vai ver um ataque que sai de um passe rápido dele, aparecendo no apoio. Posso dar play? Pode dar play. E aí foi uma coisa que eu achei inusitado, ele aparecendo para jogar, a veio no apoio ali, o Mezenga achou o Carlinhos, e o Carlinhos vira o jogo pro Raimar. O Raimar dá um drible ali no jogador, uma meia-lua muito boa, e ali vai sair a jogada do gol perdido de Mezenga. Acha o Marcos Ítalo e Mezenga tem a chance de fazer o gol. Isso aí tinha que ser gol. E surge de um passe ali do Carlinhos como volante. Eu não sabia, eu não tinha visto pelo menos o Carlinhos jogar assim antes. Hélio comentou na coletiva sobre isso, que acha uma situação muito interessante. E eu vou acompanhar o relator, tá? Acompanha dos Anjos, pelo menos essa primeira entrada, a primeira situação aí de Carlinhos como volante. Eu gostei bastante. Obviamente, não estou falando para mudar de posição, que ele é melhor volante, não. Ele é melhor zagueiro. Só que nessa situação específica, que o Náutico não tinha um volante com as mesmas características para manter o estilo de jogo, eu achei que foi uma boa saída. O Náutico manteve a pegada, manteve o ritmo ali no meio e conseguiu ter um cara mais alto, com imposição física, sem perder tanto. Porque se o Náutico naquele momento tira o Auremi e coloca o Henderson, ele podia perder pegada. Só que com o Carlinhos de volante, isso não aconteceu. E eu achei muito interessante. Olha, para você ver como é importante, e eu acho que vale a pena a gente difundir esses debates sobre filosofia de futebol, tá? Porque alguns times até novos, né, que são SAF, tipo Maringá, tipo Atlético, eles possuem a sua filosofia. E eles não abrem mão dela, tá? E eu acho que o Náutico, ainda mais porque Hélio tem um trabalho muito bem definido, o Náutico ele também tem que começar a definir sua filosofia. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem que virar algo que venha a reger até a construção do elenco. Porque, às vezes, um jogador, ele é suficiente para ele ser um racha na sua filosofia. E até se o jogador jogar bonzinho, às vezes, vale a pena você abrir mão desse jogador para que você tenha no seu elenco jogadores em prol da sua filosofia. Eu vou falar de um jogador que não está mais no Náutico, e eu tenho certeza que se ele tivesse no Náutico, ele ia dar extrema dificuldade para a gente seguir fazendo a filosofia que o Náutico vem tendo agora, que é Souza. Souza é um jogador que ele não casa nesse tipo de jogo que o Náutico faz. E isso já era um problema. Tu vai lembrar, João, que a gente conversou com algumas pessoas do Departamento de Futebol do Náutico lá em novembro do ano passado, lá no Retrô. E na conversa a gente percebia que parecia que Souza era mais um problema do que uma solução. Até porque Souza é um jogador travado, assim, ele é um jogador assim assim, ele trabalha mais no seu próprio eixo, ele não é um cara dinâmico. Ele não é um Igor Pereira. Até o próprio Carlinhos aí mostrou uma certa desenvoltura. Até o próprio Auremi, com todos os problemas que o Auremi tem, mas é muito diferente de um Souza. Um Souza, ele trabalha com um eixo fixo, aonde se você colocar um círculo ali de um diâmetro de 5 metros, Souza não vai sair dali. Ele trabalha naquela região, que é o ponto de controle dele, mas isso traz ao time
uma certa característica que ele vai de encontro à filosofia, por exemplo, que a gente está vendo agora. Eu posso citar outros assim, se você for comparar Patrick Alan com Lucas Cardoso, se trata da mesma coisa. E ainda tem mais os próprios centroavantes. Óbvio que eu estou falando isso, gente, é para planejamento para frente. Não tem como você chegar, eu vou trocar Paulo Sérgio e Mezenga porque eu acho que centroavante de outras características é melhor. Não estou falando isso. Mas, para frente, você vai ter que pensar nisso. Por hora, é o que a gente tem. A gente tem Patrick Alan, a gente tem Paulo Sérgio, a gente tem Mezenga, então a gente tem que trabalhar com isso. Mas, já pensando no ano que vem, independente da divisão que o Náutico jogar, o Náutico vai ter que se ater a isso. O Náutico tem que pensar o seguinte, eu não posso ter Paulo Sérgio e Mezenga para o ano que vem. Talvez não tenha que ter nenhum dos dois. Talvez eu precise de um no Pernambucano para poder não começar o ano sem ninguém. A gente sabe o quanto isso é perigoso. É uma contenção de dano, né? Porque, às vezes, a gente fica pensando no centroavante perfeito, só que centroavante, meu amigo, botou... Eu não vou nem falar 2 dígitos, eu vou falar, botou 7 gols no site, um gol, já pede 200 mil para vir. Aí, depois, quando você negocia e chega no preço dele, ele quer jogar o Paulista. Alguém aqui duvida que a gente pode começar o ano e o papo vai ser o centroavante para ser titular só vai chegar depois do Paulista? Isso pode acontecer. Então, talvez a gente precise de um dos dois para começar o ano. Numa característica de evitar a gente ter problemas, para poder a gente ter um cara que garanta os gols ali no estadual, que vai ser mais curto esse ano, vai ter menos jogos, e a gente precisa classificar nas Copas. Então, eu digo isso mais para poder a gente ver, olhar para essa questão da filosofia e não analisar jogador a jogador. Eu acho que é um risco você analisar individualmente. Porque individualmente pode ser que o jogador pareça uma renovação ok. Mas e ele adaptado ao meu plano de jogo? À minha filosofia? Ele será útil ou ele será um problema? Porque se pelo menos ele passar despercebido, ok. Agora, se ele for um entrave, como eu acho que Souza, se tivesse no elenco, seria, como eu acho que Patrick Alan, a não ser que ele esteja extremamente inspirado e motivado e disposto a dar alguns piques, ele vai ser também. Como o próprio Mezenga também vai ser, se não tiver também num dia como esse. Veja, é o melhor jogo de Mezenga com a camisa do Náutico. O Mezenga está no Náutico há 2 anos. Então eu acho que é bom a gente colocar isso em mente, até porque daqui a pouco a gente vai passar por... Na verdade, o clube já deve estar tratando desse processo de renovação e a gente vai ter que estar bem atento a isso, porque vai precisar ser muito assertivo. Eu sei que talvez eu esteja colocando o carro na frente dos bois, mas infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de apenas ficar aqui torcendo para o Náutico subir, porque depois que subir a gente trata de como vai ser a temporada que vem, como vai ser a Série B. Meu amigo, tem jogadores aí que se você não renovar agora, você não renova mais. É o efeito Gustavo Maia. Então, infelizmente, até para quem tem a sua pé atrás para você colocar um assunto na frente do outro, tem sua superstição. Infelizmente, a gente vai ter que, em doses ali pequenas, a gente começar a comentar sobre formação de elenco para o ano que vem, independente da divisão, renovações. Esse assunto vai ter que ser abordado por a gente aos poucos, mesmo a gente ainda tendo quadrangular do acesso para disputar. Ô, Atos, eu fiz uma pergunta aqui para João, eu queria só que tu desse uma resposta referente a isso. Tu acredita que Hélio dos Anjos pode estar modernizando ainda mais a sua forma de trabalho a partir de agora que ele tem um time que consegue ter uma defesa muito sólida? Isso pode ser um upgrade no trabalho do senhor Hélio dos Anjos? Renato, eu já falei um pouco sobre isso. Para mim, os problemas que a gente já viu em times de Hélio dos Anjos, que tenha algum problema defensivo, faz parte da maturação do trabalho. Nenhum trabalho nasce pronto. Há 5 rodadas atrás, 6 rodadas atrás, estava com problemas gravíssimos de criação. Inclusive, eu achei que
esses problemas de criação, eles poderiam ser sanados com mais calma, e Hélio dos Anjos, na verdade, estavam muito mais insatisfeito do que eu, e impaciente, e até promovendo alterações no ataque para tentar solucionar isso após o jogo do Floresta. O Náutico sentiu no primeiro momento, que foi aquele jogo do Figueirense, né? Onde o Náutico jogou muito mal, mas depois o Náutico passou a melhorar nesse quesito. Então, vamos pegar 2021. Quando em 2021? Porque se a gente pegar 2021, porque o torcedor tem na memória, né? A gente via que às vezes o Náutico ficava um pouco vulnerável na defesa, ele era muito suscetível, e eu citei isso aqui várias vezes, muito suscetível a um remédio que é dado contra defesas em linha alta, que é a bola quebrada na frente. O Náutico ficava muito vulnerável a isso, e dessa vez a gente não está vendo isso acontecendo. Tá? O próprio Hélio no Paysandu, quem não lembra daquele jogo que o Náutico fez 2-0 no Paysandu, na reta final da Série C de 2023, e o Paysandu virou para 4-2. Foi um jogo ali que Berguinho saiu na cara do gol 3 vezes. Fez 2. Foi Berguinho ou foi aquele outro atacante? Agora não estou lembrado, mas enfim. Foi Berguinho. Então, para mim, tudo isso não é que era defeito e agora virou virtude. Não. Na verdade, é ponto de maturação do trabalho. Durante a maturação do trabalho, problemas vão aparecer. O próprio Náutico, durante essa Série C, a marcação-pressão que a gente elogia tanto, às vezes era ineficaz. Lá no início, a gente consegue pegar jogos assim, onde a gente via Marco Antônio passar batido em vários lances. A gente via os zagueiros passando batido, e às vezes algumas escapadas do adversário saindo na cara de Muriel. Então, você pode ver que isso foi diminuindo com o tempo. O encaixe da marcação começou a ser mais eficaz. Aí tudo começa a fluir como uma música. Então, eu não vejo muita mudança na filosofia e no método de trabalho de Hélio. O que eu vejo são pontos diferentes de maturação. Eu acho que ele conseguiu fazer que uma analogia aqui com o bolo, ele conseguiu fazer o bolo do Náutico ser mais rápido. Então, naturalmente, o ponto de maturação do Náutico está mais avançado, dado uma limitação técnica, uma limitação da competição. Óbvio que você fazer isso na Série B, você vai requerer mais tempo. Até porque o próprio elenco ele vai estar mais defasado em relação aos adversários. No caso dessa Série C, o Náutico tem um elenco ali que talvez fique bem atrás, em questão financeira, tá, gente? Vai ficar bem atrás de uma Ponte Preta, mas de resto o Náutico ali está de igual para igual, se não tiver maior. Questão de investimento no elenco. Então, ele consegue uma maturação mais rápida num comparativo. Por isso que a gente agora diz assim, porra, eu tenho a sensação que o Náutico é o melhor time da Série C. Porque já partia de um ponto de ter um elenco competitivo entre o topo da Série C, se aproveita ali de uma conturbação que está havendo na Ponte Preta, né, que é o time referência nesse sentido de elenco, de investimento de elenco, aí já dá essa impressão, pô, a gente tem o melhor time. Imagina se o Náutico estivesse fazendo o mesmo trabalho numa Série B. A gente não ia ter top 4 folhas da Série B. A nossa folha ia ser a 10ª, a 11ª, a 12ª. E mesmo se o trabalho fosse bom, não ia dar na gente essa sensação de que o Náutico é um dos melhores times da Série B, porque o elenco está defasado. O elenco corre por fora. Então, acho que vem muito disso, Renato. É ponto de maturação do trabalho. Ele sempre busca o que a gente está vendo agora. Mas nem sempre as coisas ocorrem da melhor forma. E até no nosso caso, que a gente está aqui dizendo que talvez o Náutico tenha chegado ali perto de um platô, em um nível dos mais altos que o Náutico tem na competição, mas mesmo assim a gente viu a quantidade de problemas, a gente viu a quantidade
de buracos pelo caminho que a gente teve que enfrentar. Meu amigo, antes daquela parada para a Copa, entre aspas, né? A gente viu o Náutico desfigurado em campo, a gente empurrava com a barriga para poder ter a parada e o Náutico recuperar os jogadores. Assim, foi angustiante. Teve uma semaninha ali que eu me senti com o mesmo sentimento que eu estava me sentindo o ano passado contra o Confiança. De desespero. Desespero total de você ver o Náutico desfigurado. A pontuação era baixa. Estava mais perto do Z4 do que do G8. E você não sabia se esses jogadores iriam voltar. Então, veja. A gente constata o nível que está hoje, mas só a gente sabe o quanto foi difícil esse caminho.